E aí, pessoal? Hoje a aula vai ser sobre o sistema respiratório, tá? Eu não vou ficar falando muito nessa introdução porque eu preparei uma aula para vocês em multimídia, tá? E eu acho que fica mais didático de uma maneira que vocês consigam visualizar aí toda a parte anatômica do sistema respiratório e como ele funciona, né? Por enquanto as aulas ainda vão continuar virtualmente, né, justamente pelo que a gente está vivenciando hoje em dia com essa história de coronavírus. Então eu espero que vocês continuem se cuidando, evitem aglomerações, lavem bem as mãos de vocês, tá? E cuidado com as vias respiratórias também, que é justamente o objetivo da aula de hoje, para que vocês compreendam que vocês têm que cuidar da narina e da boquinha. Beleza? É isso aí, gente. Vamos lá para a aula. Falou! Olá, vamos falar um pouquinho do sistema respiratório. Então, o sistema respiratório ele tem a importância de fazer as trocas gasosas no nosso organismo, né? Então, o oxigênio ele vai sair do alvéolo pulmonar que se encontra dentro do pulmão e vai para o sangue, e o gás carbônico que está no sangue passa para o alvéolo pulmonar para ser eliminado na respiração, tá? Esse gás carbônico ele vem a partir de uma reação química que ocorre dentro de todas as células do nosso corpo. Então, o oxigênio que vem na nossa respiração, mas a glicose que vem da alimentação, ao sofrer uma reação química para liberar energia para a célula, realizar todas as suas atividades, ocorre a formação de gás carbônico que é tóxico para o organismo. Então, consequentemente, precisa ser eliminado, e quem faz isso é o sistema respiratório. Então ele leva o oxigênio e libera o gás carbônico. As vias respiratórias elas são formadas inicialmente pela narina, depois vem a cavidade nasal, tem uma região mais próxima da narina chamada fossa nasal, passa pela faringe, depois pela laringe, posteriormente pela traqueia, depois se ramifica nos brônquios, chegando aos bronquíolos, que em cada extremidade de bronquíolo existem os alvéolos pulmonares, que eu vou falar lá na frente. Aí mostra direitinho as vias respiratórias. Então tem a traqueia, né? O ar se ramifica pelos brônquios, chega nos bronquíolos e, por último, vai chegar nos alvéolos pulmonares. A função da cavidade nasal é umedecer, aquecer e filtrar o ar. Tá? A filtração pode ocorrer pelos pelos localizados próximo à narina, que vai separar, no caso, filtrar as partículas maiores e alguns micro-organismos. E o muco ele tem essa função também de captar partículas para que o ar não chegue com impurezas no pulmão. Lembrando que a cavidade nasal ela apresenta uma vascularização, quer dizer, vários vasos sanguíneos, que tem a função de nutrir o tecido, da cavidade nasal. Quando nós estamos num ambiente muito seco e a cavidade nasal resseca, pode ocorrer a ruptura desses vasos sanguíneos e desencadear o sangramento nasal. Tá? Resfriado e rinite alérgica pode desencadear um processo inflamatório que pode causar também a ruptura desses vasos sanguíneos e levar ao sangramento nasal. A faringe ela nada mais é do que um tubo respiratório que ele, no caso, é compartilhado tanto pelo sistema respiratório quanto pelo sistema digestório, como mostra essa imagem. Então o ar passa por aqui e o alimento passa por essa região. Aí nessa imagem mostra direitinho o alimento passando pela faringe, que é essa região aqui, e o ar também, que pode ser conduzido tanto pela boca quanto pela região nasal, tá? Então é um tubo compartilhado. Na laringe, existe uma válvula que é a epiglote, também chamada de glote, que fecha a entrada para quando nós engolirmos alguma coisa, esse alimento não ir para o percurso errado e causar a asfixia ou engasgo, tá? O engasgo nada mais é quando o alimento acaba entrando pela área errada. E também ela é responsável pela produção do som, devido à presença das pregas vocais. Então aqui mostra direitinho a válvula, que é a epiglote, fechando a entrada da laringe, tá? Evitando com que o alimento vá para o lugar errado. Enquanto nós estamos respirando,
a válvula fica aberta. Por isso que quando nós estamos falando, não pode comer ao mesmo tempo, porque a epiglote está aberta e o alimento pode vir para a via respiratória, causando o que a gente chama de sufocamento, que leva ao engasgo, né? E que é a tentativa de eliminar qualquer coisa que tenha entrado na via respiratória. Aí tem a imagem das pregas vocais, então dá para ver que elas estão vibrando, né? O ar sai do pulmão, né? Através dos bronquíolos, brônquios, traqueia, e ao chegar na laringe, ele vibra as pregas vocais, produzindo o som. E para, né, o som que vai dar origem à nossa voz, o ar ele vai passar tanto pela laringe, fazendo a vibração das pregas vocais. Esse som que é produzido nas pregas vocais, ele se propaga tanto pela boca quanto pela nossa região nasal. A nossa fala, para ficar bem produzida, ela depende também da língua, dos dentes, tá? E inclusive, como eu falei para vocês, da cavidade nasal. Por isso que quando nós estamos resfriados, a tendência da voz é ficar fanha, tá? Então eu estou tampando o meu nariz e vocês podem perceber que minha voz mudou, e ao abrir, né, a narina, a voz voltou ao tom normal. Traqueia, brônquios e bronquíolos são tubos que ficam constantemente abertos devido a esses anéis de cartilagem, porque o ar precisa constantemente entrar e sair. Dentro desses tubos existem células que têm cílios que, caso alguma partícula que não foi filtrada antes cair ou chegar por aqui, essas células tendem a empurrar de volta até a laringe, e lá vai formar que a gente chama de pigarro, que dá vontade da gente tossir para poder eliminar essa secreção, que pode ter até micro-organismos, partículas de poeira, enfim, tá? Os pulmões são os órgãos esponjosos de coloração rosada, onde tem milhares de alvéolos, e é nele que ocorrem as trocas gasosas. Aí é uma imagem de um pulmão, tá? Não é um pulmão humano, é um pulmão de algum animal, e você vê o comparativo de um pulmão sadio e posteriormente de um pulmão de um fumante. Dá para ver até pela coloração e também pela capacidade de expansão dele. As trocas gasosas, como eu falei, ocorrem nos alvéolos pulmonares. Então aqui nessa imagem vê o oxigênio entrando no sangue e o gás carbônico saindo do sangue e indo para o alvéolo, tá? Então essas são as principais estruturas que estão dentro dos nossos pulmões, responsáveis pela hematose, que são as trocas gasosas. Aí mais uma imagem do ar chegando, né? E vai levar os gases, no caso a gente absorve o oxigênio no alvéolo, né? Que dá para ver que tem vários vasos sanguíneos que vão fazer, é onde vai ocorrer as trocas gasosas, e liberando o CO2, que é o gás carbônico. Aí mais uma imagem dos alvéolos. Cada bolinha dessas são chamadas de sacos aéreos, e são eles que vão estar expandindo, recebendo o gás, né, atmosférico, que está levando oxigênio, e lá vão ocorrer as trocas gasosas e a eliminação também do CO2. Tá? Aí mostra direitinho a imagem chegando até os alvéolos. Pulmão de fumante e não fumante, como eu já mostrei para vocês, né, a diferença, né? Ele fica escuro devido ao excesso de nicotina que fica impregnado nele, e isso vai desencadeando problemas nos alvéolos, que vão perdendo a elasticidade, tá? E as trocas gasosas ficam mais difíceis de realizar, levando ao que a gente chama de enfisema pulmonar, que é a dificuldade respiratória. E essas lesões são progressivas. Quer dizer, elas não, uma vez que os alvéolos estão danificados, eles não se regeneram mais. O diafragma e os músculos intercostais são responsáveis pelos movimentos respiratórios. Então o diafragma fica nessa parte da caixa torácica que separa o tórax do abdômen, e os músculos das costelas, que são chamados de músculos intercostais. O diafragma é responsável por 75% da respiração e os intercostais 25% da nossa respiração. Como ocorre isso? Quando o diafragma relaxa, ele empurra os pulmões, assim como os músculos intercostais, ao relaxar, eles comprimem o pulmão, fazendo com que o ar saia, é a expiração. Quando o diafragma contrai,
e os músculos intercostais também a redução da caixa torácica. Isso faz com que o ar que está dentro do pulmão seja expelido na expiração, desculpa. Aqui mostra a explicação direitinho da inspiração e expiração. Mais uma vez, tá? Então, na expiração, o ar sai devido à redução da caixa torácica, que é ocasionada pelo relaxamento do diafragma e também dos músculos intercostais. E na inspiração, ocorre a contração dos músculos intercostais e também do diafragma, que faz com que a caixa torácica aumente e aí o ar acaba entrando pela inspiração. Aqui dá para ver lateralmente como os músculos intercostais, ao contraírem, eles fazem com que a caixa torácica se expanda. E o diafragma também acaba contraindo, aumentando a caixa torácica. E para encerrar a aula, aqui nessa tabela mostra quando nós inspiramos o ar, essa aqui é a quantidade desses 3 principais gases da atmosfera, tá? Então, entra 79% de nitrogênio, quase 21% de oxigênio e 0,03% de gás carbônico. Porém, todo o nitrogênio que a gente inspira, ele é eliminado na expiração, mas já começa a ter diferença no oxigênio, porque o oxigênio a gente absorve uma parte e o gás carbônico que está dentro do nosso corpo a gente acaba eliminando, tá? Então, aí dá para ver direitinho como ocorre o processo das trocas gasosas e a taxa dos gases principais na respiração, que o oxigênio e gás carbônico acabam sendo ou absorvidos ou eliminados, como mostra aí a tabela para vocês, ok? Então essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, pessoal. É isso aí, um abraço para todo mundo.